Glória a Deus, né? Aleluias. Irmãos, nós estamos numa sequência, né, de mensagens que fala sobre escape, né? E vários irmãos já ministraram sobre esse assunto esse mês. Foi uma bênção, né? Está sendo uma bênção. E nós estamos sendo, né, edificados, né, fortalecidos. E hoje eu vou dar sequência, né, nesse tema aí também. Estenda suas mãos para casa, vamos orar, né? Para Deus estar falando com cada irmão aí, tá me abençoando, né? Dando capacidade para ministrar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti, juntamente com a Tua igreja nesta noite, Pai. E nós viemos aqui tão somente para Te adorar, para Te exaltar, para Te engrandecer, para ouvir a Tua voz, Pai. Esteja falando, Senhor, com cada um aqui neste lugar. Esteja me capacitando, Senhor, a levar a Tua palavra, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Glória a Deus. Toma uma água aqui, irmãos. Amém. Irmãos, estava pensando sobre o tema, né? E eu estava, nos últimos dias, vendo alguns vídeos. E muitos vídeos estão trazendo más notícias acerca da economia brasileira. Vocês, eu creio que devem ter percebido isso já. Muita gente falando, muitos economistas falando que o ano de 2005 vai ser muito afetado, né? Por causa da crise, eles usam como base isso daí, né? Eles falam que o alto custo de produção devido à alta do dólar, né? Alta inflação. Então, eles falam que vai ser um péssimo ano, esse ano de 2025, na parte financeira, né? Economicamente falando, para toda a população brasileira. E é claro que essas notícias, né? Se a gente parar para pensar, afeta muitas famílias, né? Todas as famílias aí. E o que acontece é que muitas pessoas, não só fora da igreja, né? Mas até pessoas de dentro da igreja, muitos irmãos e irmãs, né? Sim, uma notícia dessa tira um pouco da paz, né? Da tranquilidade. Fica um pouco preocupado. Quem não fica preocupado diante de um cenário desse, né? Então, eu tenho certeza que, assim, no meu entendimento, que muitos irmãos e irmãs andam preocupados, talvez angustiados, talvez estão aí colocando seus projetos, os seus sonhos na gaveta, esperando para ver como é que vai ficar, né? Se vai mudar esse cenário político, se não vai, se vai mudar esse cenário econômico, se não vai, né? Isso tem trazido um pouco de medo, né? Um pouco de medo, um pouco de tristeza, talvez ansiedade, até angústia no coração de muitos homens e mulheres de Deus, né? Mas eu quero te dizer nesta noite, assim, à luz da palavra de Deus, que nós não temos motivo para temer, que nós não devemos temer essas falácias humanas, essas previsões humanas, né? Porque a palavra nos garante, né, que aquele servo fiel pode até passar por tribulações, mas não vai faltar, irmãos. Em nome de Jesus, não vai faltar. Esses cenários desfavoráveis aí preocupa, mas maior é o nosso Deus, maior é o Deus que nós servimos, irmãos, em nome de Jesus. E para isso eu quero usar como base o Salmo 46, versículo 1, para a gente falar desse assunto. Ô Bruno, você pode colocar de título aí depois, né? Deus é o nosso refúgio eterno. Amém? Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. Vamos ler de novo? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas
tribulações. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Irmãos, Deus é o nosso refúgio eterno. É o nosso abrigo seguro, irmãos. E eu falo isso porque a Bíblia relata, desde as promessas do Antigo Testamento até as boas novas, né? Até o Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, das promessas do Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós temos essas afirmações, essas reafirmações do começo ao fim, de Gênesis ao Apocalipse. Então a gente, com base na palavra de Deus, a gente vê que Deus sempre tem um escape para nós. Deus sempre tem um livramento, uma provisão, um caminho de esperança, soluções, né? Que a gente nem consegue imaginar como se darão, e Deus tem soluções para isso. E com isso a gente sabe que Deus nunca nos deixa sozinhos, irmãos. Nunca nos deixa abandonados. Nunca deixa de nos assistir, de ver a nossa situação, de ver nossas dificuldades. Ele sempre está trabalhando em nosso favor. Amém? Glória a Deus. E eu quero te mostrar nessa noite algumas bases bíblicas para isso que eu estou falando para vocês, né? Porque eu acredito que pode ter irmãos aqui nessa noite, né? Que estão, como eu falei, um pouco preocupados, um pouco paralisados, né? Com a situação econômica, um pouco ansioso, né? Um pouco talvez até angustiado com isso. Alguém veio aqui em busca de uma resposta nesse sentido. E Deus vai responder, irmão, em nome de Jesus. Ele vai responder. Então, lá no Antigo Testamento, nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 6 e 7, né? Que Deus, ele relata ali. Eu vou dar só um panorama de algumas passagens só para confirmar isso que a gente está falando, só para a gente chegar no entendimento. Deus revela o livramento que ele deu, o grande livramento, né, que ele deu a Noé e a sua família. Então, Noé foi reconhecido por Deus, né, como um homem justo e íntegro, né? Essa passagem fala isso. Ele foi reconhecido por Deus como um homem justo e íntegro, né? E por causa disso, Deus resgatou ele, né? Deu a oportunidade, deu um grande livramento para ele. Deu a oportunidade de ele escapar da destruição da humanidade, tão corrupta que estava naquela situação. E Deus passou o olho sobre a terra, irmãos, nessa passagem, se você for ler tudo, e ele ficou muito triste com a situação da humanidade, né? Todo mundo muito violento, né? A maldade estava multiplicando sobre a terra. Imoralidade sexual, prostituição, adultério, tudo que desagrada o coração de Deus, o povo estava fazendo naquela época. E Deus decidiu, então, destruir toda a humanidade e todos os seres viventes daquela época, com 40 dias e 40 noites de chuva. A palavra de Deus fala que as comportas do céu se abriram, né? E essa inundação, ela durou 150 dias, a palavra fala. E a profundidade foi 15 côvados. Imagina, 15 côvados. Imagina o ponto mais alto da Terra, né? É o Pico Everest, salvo engano. A 15 côvados de profundidade, mais ou menos 7,5 metros. Possibilidade de vida, né? Tanto humana como de animais. Mas Deus deu um grande livramento, um grande escape para Noé, quando ordenou que ele fizesse a arca, construísse a arca. Glória a Deus por isso. Essa história a gente já conhece, né, irmãos? Mas o que a gente percebe nessa história toda é que o Senhor, ele cuida, né? Ele prepara escape, saída
para aquele servo justo, para aquele servo íntegro, para aquele servo fiel, para aquele servo obediente, né? E aqui a gente vê características que nós, como servos de Deus, precisamos buscar todos os dias. Sermos homens e mulheres justos, íntegros, fiéis à palavra de Deus, compromissados com a palavra de Deus e obedientes à palavra. Então, se a gente estiver dentro desse contexto, se a gente estiver buscando todos os dias ser esse homem justo, esse homem fiel, esse homem obediente, irmãos, os livramentos, a provisão do Senhor acontecerão nas nossas vidas. É promessa de Deus, né? A gente vai ver em outras passagens que Deus promete isso para nós. Deu um chute aqui na minha. Aleluia, irmãos. Voltou. Em Êxodo 14, fala sobre a fuga dos israelitas do Egito, né? Deus deu um livramento para os israelitas, né? Que estavam escravizados pelos egípcios. E Deus usou Moisés, né, como um grande instrumento de Deus para libertar esse povo. Os israelitas foram um povo que foi escolhido por Deus, né, para ser salvos, para herdar a terra prometida. E a passagem do Mar Vermelho, irmãos, para mim é a parte, para que, no meu entendimento, é a passagem principal desse escape, né? Porque aqui a gente consegue ver o poder que Deus tem, né, para mudar cenários, mudar situações. A gente vê o cuidado que Deus tem com o povo dele. Imagina o Mar Vermelho à frente, os israelitas acampados, fugindo dos egípcios, e todo o exército de Faraó vindo atrás para matá-los, É desesperador, não é? Eu tenho certeza ali que muitos israelitas devem ter murmurado, se rebelado contra Moisés, contra Deus. Mas Deus é fiel, Deus foi fiel com aquele povo, né? Deus foi fiel com Moisés e deu livramento, deu escape para eles. Então a gente vê que para Deus não tem cenários que Ele não possa mudar, que Ele não possa transformar. Não tem algo que seja impossível. Imagina, abrir o mar para os israelitas, para o povo de Deus passar, o povo dele passar em segurança. Não tem cenário pior que esse, irmãos. A morte era certa, só que Deus proveu o escape, proveu a mudança de cenário. E nós também somos povo de Deus. E Deus provê, assim como proveu para esse povo, para os israelitas, Ele provê escape para nós. Ele provê, irmãos. A gente precisa crer e confiar que Ele é um Deus provedor das nossas vidas. Não podemos duvidar em momento algum. Em nome de Jesus. Em Daniel capítulo 3 também fala da fornalha ardente. Até foi falado esses dias aqui, né? Onde Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha de fogo. Mas Deus não abandonou eles. Não deixou eles perecerem. Então a gente vê que Deus é fiel para com seus servos, irmãos. Esses homens, eles tinham um diferencial, né? Algo que a outra passagem eu não comentei. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego eram homens de oração, irmãos. Eram homens que buscavam ter comunhão com o Senhor todos os dias. Eram homens que tinham compromisso com Deus. Eram homens que eles sabiam do poder de Deus para livrar. Eles não aceitaram adorar outros deuses. Eles conheciam o Deus que eles serviam.
e confiaram nesse Deus, irmão. Da mesma forma, nós servimos um Deus grande, um Deus poderoso, e nós precisamos confiar nas suas promessas para nós todos os dias, irmãos. Às vezes a gente pode pensar, né? Mas tá falando isso de novo. Exatamente, a gente precisa reforçar isso, irmãos. Reforçar, são convicções que nós, como servos de Deus, nós precisamos ter todos os dias. Nós precisamos entender, assim como o pastor Marcos pregou no domingo. A gente não pode só ter essas palavras, esse conceito na mente ou na boca, mas tem que trazer para o coração, irmãos. Para o coração, a gente tem que ter essas convicções no coração. Acreditar, porque na hora do desespero, na hora da peleja, na hora da luta, da dificuldade, nós não podemos esquecer do tamanho do Deus que nós temos, do tamanho do Deus que nós servimos. E às vezes, no primeiro empecilho que nós encontramos por aí, na primeira pedra de tropeço, nós esquecemos de todas essas promessas, da grandiosidade do nosso Deus, do poder que Deus tem para mudar cenários, situações, e deixamos de confiar em Deus, fraquejamos. Então a gente tem que gravar essas características no nosso coração. Nós precisamos ser homens e mulheres justos, fiéis, homens de oração, homens que confiam em Deus em todos os momentos, independente das circunstâncias. E não confiar só de palavras, mas de coração e de atitude, irmãos. Eu estou passando por um perrengue, por uma dificuldade. O que eu preciso fazer? Clamar ao nosso Deus. Clamar ao Deus vivo que nós servimos. Amém? E é interessante nessas 3 passagens que nós vimos aqui do Antigo Testamento, a gente pode perceber que Deus se apresenta para nós, para toda a humanidade, desde o início, como Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta para nós desde o início como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso, como um Deus que tem poder para mudar situações adversas. Ele se apresenta para nós como um Deus que tem poder para livrar, para sustentar, para fortalecer. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, aleluia. E no Novo Testamento ele também continua sendo o nosso refúgio eterno. Em Mateus capítulo 2, do versículo 13 até o 15, fala da fuga de José, de Maria e de Jesus do Egito, Jesus tinha acabado de nascer ali e já estava sofrendo perseguições de Herodes. Quando Jesus nasceu, ele foi anunciado, até antes um pouquinho, ele foi anunciado pelos 3 reis magos como o rei dos judeus. Que havia nascido os rei dos judeus. E Herodes se sentiu ameaçado com isso, com medo de perder o seu poder, seu trono. E mandou matar todas as crianças de Belém com menos de 2 anos. Nós conhecemos a história. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que Deus, desde o início, livrou Jesus da perseguição de Herodes. Protegeu Jesus, cuidou de Jesus. E da mesma forma, Ele cuida de nós, que também somos filhos dEle. Nós sabemos, que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós nos tornamos filhos dEle. Deixamos de ser criaturas de Deus, mas filhos. E qual pai, irmãos, que não cuida do seu filho, que não sustenta o seu filho, que não protege o seu filho? Imagine se nós, pequeninos como somos, protegemos. Imagine esse Deus com todo esse poder que Ele tem. Então, nos momentos de aflição, nós sabemos que devemos nos prostrar e confiar que Ele proverá, irmãos, que Ele vai agir a nosso favor. E manter a calma.
manter a calma. A primeira coisa que nós perdemos é a calma, a paz, diante de situações adversas. Mas em nome de Jesus, irmãos, vou falar tanto disso aqui hoje que nós vamos colocar isso no coração. E vamos nos lembrar que no momento de dificuldade, de aflição, nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo, que pode infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Amém? Glória a Deus por isso, aleluia. E aqui nessa passagem também tem os mesmos detalhes que foram mencionados nas histórias do Antigo Testamento. José, de imediato, ele obedeceu a voz de Deus, né? Sem hesitar. Ele pegou a família dele e foi para o Egito. De novo, a obediência, requisito fundamental para nós sermos abençoados, guardados, protegidos. A gente precisa conhecer a palavra de Deus, irmãos. Obedecer essa palavra, viver essa palavra com todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus por isso daí. A obediência a gente viu aqui que trouxe para José, Maria, para Jesus, trouxe salvação para toda a família, né? E as promessas de Deus os alcançou, né? Todas essas histórias. Deus prometeu cuidar, guardar, proteger, livrar, e Ele cumpriu. Tudo a partir da obediência. Tudo a partir da obediência à sua palavra, à sua voz. Aleluias. Mais um motivo para a gente não se preocupar diante das situações adversas. Atos 16, 25, 30, nós vemos que Deus libertou Paulo e Silas da prisão. Conhecemos essa passagem quantas vezes, né? Já ouvimos pregação a respeito. E aqui a gente vê o poder que Deus tem para agir nas situações mais adversas possíveis e imagináveis. Paulo e Silas estavam na prisão, né? Humilhados, foram açoitados, passando uma prova grande, uma dificuldade grande, estavam lá presos, né? Algemados. E mesmo assim, eles confiaram em Deus e oraram e louvaram a Deus. Olha a bênção aí. Estou passando pela prova, estou passando por situação de dificuldade. Irmãos, ore e louve ao Senhor independente das circunstâncias. Louvar a Deus independente das circunstâncias. Glória a Deus. A vitória é certa, irmãos. A palavra diz, né? Que houve um grande terremoto. E os alicerces da prisão se abalaram. As portas da prisão se abriram. E as cadeias de todos, as algemas de todos se abriram, irmãos. Todos foram libertos pelo poder da oração, do louvor, por causa da vida com Deus que esses homens tinham. Homens que buscavam ser justos, homens que confiavam em Deus, eram obedientes à palavra, sabiam que no momento de dificuldade podiam clamar ao Senhor Todo-Poderoso. E eles já cantaram o hino da vitória por causa da certeza que eles tinham do livramento que receberiam. E mesma coisa nós precisamos crer de uma tal forma que nada nos abale. E venhamos a louvar ao Senhor, né? Nos momentos de crise, de dificuldade. Interessante aqui que nessas passagens a gente percebeu que até as pessoas que estão próximos ao servo justo, fiel, obediente, que ora, que confia em Deus, que entrega, eles também são abençoados. No caso de Noé e toda a sua família foi abençoado, foram salvos. Os israelitas foram salvos, né? Seguindo a liderança de Moisés.
aqui a gente vê que todos os presos da cadeia lá foram também livres, porque estavam próximos, juntos. Aleluias. E quem aqui não teve alguma experiência, né, desse tipo? Que pessoas que estavam perto de você foram abençoadas porque você está tendo vida no altar de Deus, buscando dia a dia honrar a Deus, servir a Deus verdadeiramente, não só de palavras, né? Exatamente, irmãos, como fala aqui em Salmo 46:1. Que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus sempre foi, irmão, e sempre será o nosso refúgio eterno, o nosso escape, nosso livramento, nosso socorro. E a gente vê isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde Gênesis a Apocalipse. Isso que eu queria trazer de dimensão, né, da palavra, de coesão da palavra. Os princípios são os mesmos, desde Gênesis a Apocalipse. Então, irmãos, com base em tudo isso que a gente viu até aqui, a gente não tem do que temer, não tem notícia má. Nós não temos que temer notícias más. Não temos que temer situações adversas, problemas grandes, seja de saúde, seja um sonho, seja algo que a gente quer conquistar. Não tem nada maior do que o nosso Deus. A gente só precisa crer no poder que Ele tem, irmãos. Crer na grandeza dEle. Não temos motivos para nos preocupar. Pelo contrário, nós temos motivos, diante de uma palavra dessa, para nos alegrar, para ficarmos despreocupados, tomarmos posse das nossas bênçãos, tomarmos posse da palavra que um dia foi liberada nas nossas vidas, né, que o profeta falou através da palavra e em secreto em nosso quarto. Creia nas promessas que Deus te fez, em nome de Jesus. Amém, irmãos?